Doutores, doutoras, boa tarde. Meu nome é Fabiana, eu lidero a estrutura de cardiologia na AMS e é um prazer recebê-los aqui no nosso simpósio sobre o futuro e sobre obesidade. Para nós da AMS, é um motivo de um orgulho muito grande iniciar um novo momento onde a cardiologia se une à metabólica e a cardiometabólica é formada. Esse deve ser um motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros. A AMS é uma multinacional brasileira que exporta para mais de 40 países. E nós temos, em solo brasileiro, a tecnologia para produzir muitas coisas, para produzir IFA e tantas outras novidades que virão por aí. Tratar os brasileiros entendendo o perfil do brasileiro e o que o brasileiro precisa está no nosso DNA. Que bom que nós podemos fazer isso juntos. É um prazer recebê-los aqui, é um prazer estarmos juntos para discutir um pouco sobre o futuro da obesidade e para que vocês conheçam um pouco mais sobre a bonita história que a AMS constrói no Brasil há 60 anos. Eu tenho 14 anos de grupo e para mim é um orgulho dizer que eu trabalho numa multinacional brasileira e que investe fortemente no Brasil e na saúde dos brasileiros. É um orgulho trabalhar na cardiologia e trabalhar com vocês diariamente, que cuidam dos brasileiros, que cuidam do coração dos brasileiros e brasileiras. Eu chamo para o palco doutora Cris, que é Head da Metabólica Medical Marketing e vai falar um pouco com vocês sobre o futuro da obesidade. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em nome da AMS, agradecer a presença de todos vocês aqui. Para a gente, como a Fabiana falou, é um prazer estar aqui. Meu nome é Cristina, eu sou gerente de Medical Marketing da Metabólica. Então, a AMS tem uma história construída ao longo de vários anos, aí junto à cardiologia. Para a gente é muito importante estar aqui com vocês. E agora nós iniciamos uma nova fase dentro da cardiologia e também da endocrinologia, através do nosso portfólio metabólico, né? Hoje nós estamos entrando no tratamento de diabetes e obesidade, diabetes com um produto que é uma linagliptina, é o inibidor de DPP-4, linadib/linadib-duo, que é só o começo do que nós vamos ter aí pela frente no tratamento dessas doenças. Nós sabemos que todos os senhores cardiologistas atendem bastante, né? Então, para nós é um prazer estar aqui, é um privilégio ter a nossa audiência repleta, né, dos senhores, e gostaria de chamar aqui ao palco os nossos speakers, o Dr. Marcelo Assad, que é mestre cardiologista pela UERJ e coordenador do Serviço de Lípides e Diabetes da Associação Nacional de Cardiologia, e o Dr. Valmir Coutinho, que é professor de endocrinologia da PUC do Rio de Janeiro, foi ex-presidente da Sociedade Mundial de Obesidade, e ele é presidente do Congresso Internacional de Obesidade, que a gente vai ter esse ano, agora em junho, em São Paulo. Nós vamos falar sobre o futuro da obesidade, do tratamento da obesidade e essa jornada do paciente, o que tem de novo, quais são as perspectivas e o que tem de inovação nessa jornada do paciente com obesidade. Muito obrigada. Eu vou chamar aqui, então, para começar, o Dr. Marcelo, por favor. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite à AMS, dizer que é sempre um prazer participar do Congresso da SOCESP, rever grandes amigos e discutir um tema que é da mais alta relevância. A gente, nos próximos 20, 25 minutos, vai trazer algumas informações que vão fazer com que a gente entenda por que o cardiologista entrou na seara e na relevância de discutir esse tema na nossa prática do dia a dia. Essa é a minha declaração de conflito de interesses. Vocês vão poder julgar ao final o quanto isso interferiu na minha apresentação. O primeiro é a questão conceitual. Hoje, o entendimento principal é que a gente está falando de uma doença que é crônica, persistente, recidivante e que precisa do acompanhamento ao longo da vida. Todas as sociedades colocam exatamente como esta definição.
De tal maneira que, se a gente pudesse escolher uma que englobasse isso, é que é uma doença crônica multifatorial, na qual há um acúmulo localizado ou generalizado de gordura, provocado por um desequilíbrio nutricional associado ou não a distúrbios genéticos ou endócrinos metabólicos. E esse é um problema mundial. Vejam, senhores, que só se a gente botar hoje o critério da obesidade, é 1 bilhão de pessoas com diagnóstico de obesidade. Adolescentes, 740 milhões de adolescentes. Se juntar sobrepeso e obesidade, a gente tem quase 2 bilhões. No Brasil, cerca de 96 milhões de indivíduos. E reparem o crescimento e a prevalência da doença. Se a gente pegar, e aqui a gente está falando num período curto de 20 anos, vejam que a gente mais do que duplicou a obesidade e aumentou significativamente o sobrepeso. E por que isso é importante? A gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. E por que ela é que mais mata e mais difícil de se ajustar, a despeito de todo o conhecimento fisiopatológico, conhecimento de tratamento, de novidades, de abordagem ideais, continua sendo a que mais mata e continuará sendo a que mais mata nos próximos 30 anos, porque ela é multifatorial, tem vários fatores que têm efeito sinérgico e alguns deles não são modificáveis. E entre eles está ali a obesidade. E por que a obesidade tem, o que a obesidade tem de sinergismo, de interseção para a doença cardiovascular? Quando a gente fala obesidade, quando a gente fala diabetes, quando a gente fala doença hepática metabólica, o que chama atenção que leva para a doença cardiovascular? O sinergismo se chama inflamação. E inflamação sistêmica. Inflamação sistêmica é igual a inflamação vascular. Inflamação vascular é igual a disfunção endotelial. Disfunção endotelial é igual a aterosclerose, que, por conseguinte, leva à aterotrombose. Por isso que a grande maioria desses pacientes morrem de doença aterosclerótica. E aqui mostra para os senhores todos os marcadores inflamatórios possíveis que estão associados à obesidade. Mas um conceito mais importante do que se discutir a obesidade por si só é o conceito da gordura ectópica. A gente tem visto cada vez mais a interseção, a relação da doença hepática metabólica e doença cardiovascular, mas ela é apenas uma das manifestações. Pode ser a gordura ectópica epicárdica, pode ser a renal, pode ser a pancreática, e todas elas levando a alterações locais com significância estatística, que trazem para a gente dados robustos que isso leva à aterosclerose e doença cardiovascular. E aqui a gente tem por que está se discutindo isso aqui. A obesidade tem algumas características muito comuns e que, na prática clínica, a gente percebe isso, que são as disfunções. É aquela senhora com osteoartrose de joelho, com necessidade de troca de prótese de quadril, incapacidade, dor crônica, discriminação. O estigma da obesidade ela é muito frequente, e vocês vão ver que grande parte do estigma vem de nós mesmos, enquanto médicos. Tem a questão do bem-estar psicológico, distúrbio alimentar levando ansiedade e depressão piorando o distúrbio alimentar, e as doenças propriamente ditas. A interface com o diabetes tipo mellitus é muito grande, tipo 2, 60% dos pacientes. Doença cardiovascular é a principal causa de morte. A apneia do sono, uma relação direta. E também os tipos de câncer, alguns deles inteiramente relacionados à doença, relacionados à obesidade. E aqui talvez fique para os senhores, do ponto de vista numérico, essa relevância. O que faz com que estejamos aqui num simpósio satélite, num baita congresso de cardiologia, discutindo o tema da obesidade. Está aí. Do ponto de vista numérico, isso é muito relevante. 50% dos pacientes hipertensos têm obesidade, 21% diabetes, quase 10% doença arterial coronariana, especificamente AVC, insuficiência cardíaca. Então, é o dia a dia de todos nós. E esses múltiplos fatores passam basicamente por essas 5 características.
o aumento da pressão arterial, que acompanha junto, nada impacta mais do que reduzir 10% do peso corporal na pressão, a glicemia, que caminha junto, a resistência insulínica e o diabetes, o aumento do ponto de vista de disfunção, de dilipidemia, principalmente hipertria, mas também distúrbios do colesterol, e a inflamação vascular, que é muito frequente nesse cenário. E o que a gente tem de dados? Vejam esse diapositivo. Um indivíduo com IMC normal, ele tem quase 80% de chance de alcançar a 7ª década de vida. O de 35 a 40, 60%. E o obeso, muito importante, metade, é jogar uma moeda para cima e ver se ele vai conseguir chegar na 7ª década de vida. Mas não é só do ponto de vista cardiovascular. Vejam a correlação e a relevância que tem em relação a outros fatores. Mortalidade geral, 30%. Doença vascular, 40%. Doença renal, 60%. Doença hepática, 80%. Então, a gente está falando de uma situação clínica, além de muito frequente, extremamente danosa para a população como um todo. E quais são os objetivos de se tratar a obesidade? É muito mais do que apenas estético. Quando a gente fala da obesidade enquanto doença, o que a gente está querendo é melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida e, obviamente, melhorar o peso e, principalmente, a composição corporal. E quais seriam esses pilares para que a gente tivesse êxito? O primeiro, o tratamento dietético. O segundo, exercício físico. E aqui está o grande problema, porque aqui é a mudança do estilo de vida, que todos nós falamos, não conseguimos fazer e os pacientes também não fazem, e mais do que isso, não é só fazer, é a manutenção disso que leva o descontrole evolutivo do reganho de peso. Mas a gente tem avanços, que são os tratamentos medicamentosos e a cirurgia bariátrica. Do ponto de vista alimentar, dietético, é óbvio que nós não vamos discutir, aprofundar isso aqui, o que importa, independente do tipo de dieta, é a redução da ingestão calórica. Pode ser qualquer uma delas para que você alcance o resultado de 500 a 1.000 calorias por dia a menos para que você possa perder peso. E o exercício físico também tem um papel direto no peso. Esse é um estudo clássico que pegou só pacientes acima de 70 anos, obesos, com IMC de 35, num período curto, vejam vocês, de 24 semanas, com uma perda próxima de 10% do peso corporal, o que já faz grande diferença na evolução desse paciente. Então, o que a gente tem de estratégia hoje para o tratamento da obesidade? Primeiro e sempre fundamental, intervenções comportamentais. E aí a gente tem que ter humildade que isso é multidisciplinar. Não é o médico, não é o cardiologista, não é o endócrino sozinho que se resolve isso. Você precisa de acompanhamento alimentar, você precisa de acompanhamento psicológico, você precisa de controle desse paciente tendo a sua avaliação e também do ponto de vista emocional é muito importante. Do ponto de vista de farmacoterapia, o que é existente especificamente para a obesidade, e aqui a gente não está falando de diabetes, está falando de obesidade, é o orlistat, é a liraglutida, a fentermina com topiramato, que não existe no Brasil, a naltrexona com bupropiona, que já existe no Brasil, a semaglutida 2.4 e a tirzepatida 15, que estão chegando no Brasil, e a tirzepatida nos Estados Unidos já liberada para isso. E do ponto de vista de cirurgia bariátrica, tem 3 opções, onde indiscutivelmente o melhor resultado e o mais comum é o bypass gástrico Y de Roux. E a gente tem informações lá de trás, quer dizer, o Luca Hedges foi um estudo muito importante que fez com que a gente entendesse, e o cardiologista gosta disso, né, de percentual, de alvo, de alcance de meta, que perder 10% do peso corporal, do ponto de vista de estratégia, traz grande diferença em desfechos que nos interessam. Desfechos duros, 21% de redução de morte por causa cardiovascular, infarto, AVC, que é exatamente o que a gente quer evitar nessa população. E 24% de redução em desfechos secundários, que pegam outras manifestações de doença vascular também. E a cirurgia bariátrica?
A cirurgia bariátrica trouxe na nossa prática clínica, né, informações que chamavam muita atenção. Por exemplo, o indivíduo ia para a cirurgia bariátrica com 5 antipertensivos, voltava para a gente com 1, 2 às vezes, com 3 medicamentos para o diabetes, às vezes nenhum. Mas isso traria impacto para esses doentes? Talvez o estudo SOS tenha sido um estudo muito relevante nesse sentido, porque foi um estudo com mais de 4.000 pacientes, comparando a terapia convencional com a cirurgia bariátrica, com MC basal de 41, e que trouxe uma redução de peso média, veja que não tão grande assim, uma redução da incidência de diabetes, 78%, uma redução de mortalidade, de MACE, né? Mortalidade cardiovascular, infarto e AVC de 33%, e uma redução de mortalidade por todas as causas em 24%, mostrando que o que impacta não é a forma que se perde, mas sim o quanto se perde de peso e que se mantém esta perda ao longo do tempo. Mas isso não é fácil. Por isso que a gente precisa ter a convicção que a gente está falando de uma doença crônica, progressiva e recidivante. E o próprio organismo não ajuda nesse sentido. Aquela questão que a gente falava que o paciente, efeito sanfona, ele é sem vergonha, não é isso. O próprio organismo cria mecanismos compensatórios para que você volte a ter o mesmo peso. Provavelmente isso no avanço do homem ao longo do tempo tenha sido importante em algum período. Hoje não é mais, mas isso fica muito claro que a gente lança mão de mecanismos adaptativos que passam por níveis hormonais e metabólicos que tentam fazer com que esse peso volte da mesma forma que você já teve. Mas a gente passa por uma outra fase, que é a fase do entendimento que a gente tem outras armas para ajudar esses pacientes. Foi muito tempo extremamente sacrificante e desestimulador, principalmente para os endócrinos, o Valmir está aqui, que eles não tinham praticamente nada para oferecer para esses pacientes, um período sibutramina, outros medicamentos anteriores, e que os resultados eram muito ruins ao ponto que um percentual que não é desprezível de endocrinologista não trata obesidade ou não tratava até então. E aí a gente tem algumas informações que mostram como a gente precisa mudar isso. Tratamento da obesidade comparado ao diabetes tipo 2. 1% dos pacientes que deveriam estar sendo tratados do ponto de vista medicamentoso estão. No diabetes, já houve essa mudança. Podemos discutir se os pacientes estão ajustados, estão dentro do alvo, mas tratando 86% deles. Então vejam que a gente está dizendo que o percentual ínfimo dos pacientes estão usando medicação. E esse dado é um dado mais recente ainda, assustador. Vejam, mais de 2,2 milhões de pacientes em relação ao uso, com toda indicação do tratamento farmacológico. Vejam o percentual dos pacientes que usam. Praticamente começa a dobrar com 35% a 40%, e mesmo assim 2% dos pacientes. Vejam acima de 40%, 3,4% dos pacientes. Mas aqui eu vou trazer algumas informações que para alguns vai incomodar. A primeira vez que eu assisti uma palestra com isso me incomodou bastante, mas me fez enxergar de uma outra forma. E eu espero que isso alcance vocês também. Esse estudo foi um estudo publicado não tem muito tempo, o Action-UO, que teve como objetivo interpretar e identificar as percepções, atitudes, comportamentos e potenciais barreiras a um tratamento efetivo da obesidade numa escala internacional. E aí a gente traz algumas informações pontuais desse estudo. Por que a pessoa com obesidade não procura atendimento médico? Os 3 primeiros, a visão do paciente, porque a responsabilidade é minha, eu já sei o que preciso fazer e eu não tenho dinheiro para tratar. E o de baixo, as 3 percepções do médico que acompanha esse paciente. Eles têm vergonha de falar nisso, eles não estão motivados ou eles não acreditam que conseguem emagrecer. Então vejam que na própria percepção dos 2 eixos principais que deveriam ter um sinergismo, não tem praticamente nenhum sinergismo. E fica claro quando eu for mostrar para os senhores esses dados.
Primeiro, a gente precisa aumentar a percepção do paciente para que ele não tenha vergonha e entenda que aquilo é uma doença, como hipertensão, diabetes e lipidemia. Então, é uma doença crônica. Se ele entender dessa forma, ele perde muito daqueles 3 pontos que a gente discutiu. E os médicos também precisam entender disso. Vejo que um percentual ainda de 12% não enxerga dessa forma. E olha o delay, olha a inércia que existe entre a percepção do ganho de peso e o início de se preocupar com isso e se conversar a respeito disso. 6 anos entre um fato e outro. E olhem o dado que eu acho que é mais fundamental. Quais são as razões de não se discutir sobre obesidade com o médico? Eu só vou discutir com os senhores o último ponto. O paciente não tem interesse em perder peso. 71% dos médicos pensam assim, enquanto os pacientes 7%. Então vejam como o nosso estigma, a nossa observação é um grande empecilho para a mudança do entendimento dessa doença. E o sumário desse estudo é o seguinte, 81% dos pacientes assumem responsabilidade total na perda de peso, e não é. Nós também temos essa responsabilidade. 31% dos médicos aceitam que a perda de peso é responsabilidade única e exclusivamente do paciente. 26% apenas dos pacientes acreditam que o médico tem a responsabilidade de contribuir com esforços para que ele consiga perder peso. Os pacientes demoram 6 anos para começar a atentar para essa questão do ganho de peso e falar com o seu médico. E vejam que 71% dos médicos acreditam que o paciente não tem interesse em perder peso. Isto é, ele nem perguntou, ele nem dividiu, ele nem acolheu esse paciente para que tivesse essa informação. A pirâmide do tratamento da obesidade hoje tem a sua base, como sempre teve, na mudança de estilo de vida. A gente sabe que isso é importante, mas veja o potencial e a manutenção da perda de peso. A gente tem intervenções farmacológicas, nutricionais, que conseguem contribuir para isso, e aí a gente entra nos 2 eixos que estão fazendo grande diferença, irão fazer grande diferença na prática clínica, que é a farmacoterapia. A gente está saindo de um período sombrio e fraco de 3 a 5% de peso para uma perspectiva de até 22, 25% do peso corporal dos nossos pacientes, e as intervenções cirúrgicas que indiscutivelmente continuarão tendo um espaço, principalmente num país pobre como o nosso. Mas a cardiologia tem um papel fundamental, não só pelo nosso número, não só por nós sermos os clínicos dos nossos pacientes, mas porque interessa especificamente para nós que a gente consiga mudar essa história natural. A relação direta entre obesidade e perfil metabólico, diabetes, lipidemia, a gente vê isso. Relação direta entre obesidade e risco cardiovascular. A maioria, 80% desses pacientes vão tendo manifestação aterosclerótica, a sua manifestação cardiovascular, e menos de 20% dos pacientes recebem tratamento. De tal maneira que eu termino essa minha apresentação dizendo que a obesidade é uma doença complexa, crônica, recidivante, com sérias complicações, principalmente cardiovasculares. Essa é uma mensagem que eu queria que vocês saíssem daqui. Não é obeso quem quer, é obeso quem pode. Às vezes, é óbvio que esse paciente, em função do ganho de peso, do desestímulo, ele muda e abre mão de tentar as mudanças do estilo de vida. Mas a gente não pode rotular esse paciente apenas como um paciente que optou por essa vida ao longo do tempo. É uma epidemia e um grave problema de saúde pública mundial, com aumentos alarmantes em crianças e adolescentes, e aqui um problema, porque daí não depende do médico, isso é uma questão de política pública, política de entendimento da sociedade, dos governos, das escolas, das famílias, para que não cheguem nesses níveis que hoje a gente tem. Há uma dicotomia entre a percepção dos médicos e dos pacientes em relação à relevância e o interesse em se abordar o tema da obesidade. Todos nós já passamos pela situação daquele paciente que precisa perder peso, acabou a consulta, você bate nas costas dele e fala assim, quero te ver 5 quilos mais magro da próxima consulta. É o único momento que a gente fala com o paciente sobre esse problema. E isso não aproxima o paciente.
isso atrasa a discussão e a relevância disso. É acolher esse paciente e dar abertura para que ele te diga o momento que ele quer mudar isso. E aí essa janela de oportunidade é uma janela que a gente não pode perder, sem nenhum autoritarismo, sem nenhuma hierarquia na discussão, de uma forma franca e direta, onde ele se sinta preferencialmente acolhido para que ele possa tentar mudar essa história natural. Diagnostique e trate seus pacientes precocemente. A perda e a manutenção da redução do peso alcançados são metas do tratamento. Então, identificar esse problema e explicar para ele a correlação com os outros fatores de risco, o impacto na hipertensão, no diabetes, na dilipidemia, na doença osteoarticular, isso é uma forma da gente aproximar esse entendimento. O tratamento farmacológico na obesidade tem uma janela de oportunidade absurda. A gente está ganhando mão em relação a isso. É óbvio que tem discussões, questões de acesso, de possibilidade, mas a gente tem que ter noção e tem que pensar nessa possibilidade. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, eu chefio um serviço com 1.200 pacientes de diabetes, de lipidemia, todos eles de prevenção secundária, gravíssimos, que a gente muitas das vezes falava assim, não, a gente gostaria de fazer medicamento tal, mas ele é caro. Eu falei assim, doutor, não tem problema, serviço público, a minha família se junta e consegue pagar. Então eu aprendi que não somos nós que vamos dizer o que o paciente pode ou não pode. A gente tem que ofertar e discutir as possibilidades e, em conjunto, chegar à conclusão o que é melhor e possível e acessível para aquele paciente. E, por último, as drogas anti-obesidade com perda de peso substancial e sustentada já demonstram serem um dos principais e mais efetivos caminhos para a redução dos desfechos cardiovasculares, e o agonista do GLP-1 vem mostrando desde 2015 essa correlação. Muito obrigado a vocês. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo ao pessoal todo da EMS, doutora Cris, doutor Irã, toda a equipe que trabalhou para a organização desse simpósio, e agradecer em especial a vocês que estão aqui lotando essa sala e trazendo para a gente essa oportunidade de discutir um problema importantíssimo no manejo da obesidade. Como a gente vai sair dessa inércia que o Assad acabou de explicar tão bem e realmente progredir, avançar no tratamento da obesidade. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E o Assad já falou muito bem, é um problema gravíssimo. Enquanto a epidemia de Covid-19 matou, no pior ano, 3 milhões de pessoas, a obesidade matou 5 milhões. Isso equivale a 76 aviões A320 Boeing 737 caindo todo dia, matando esse monte de gente, sem nenhum sobrevivente. 2/3 dessas mortes são por doença cardiovascular. E vejam bem, 40% são em pessoas que não têm obesidade. Pessoas com sobrepeso estão morrendo do sobrepeso. Então, a gente tem que pensar também na inércia terapêutica em relação a abordar efetivamente esse paciente que tem sobrepeso, e a gente sabe muito bem hoje que o IMC não é o melhor marcador de risco do doente com obesidade. Existem outros marcadores muito mais importantes e robustos do que o IMC. E os números são muito alarmantes. Marcelo mostrou 1 bilhão, atingimos esse ano a marca de 1 bilhão de pessoas com obesidade pelo mundo afora, e nos próximos 10 anos isso vai dobrar, vão ser 2 bilhões. 4 trilhões de dólares por ano sendo gastos pelos custos diretos e indiretos da obesidade. A obesidade infantil vai aumentar nos próximos anos 100%, e uma em cada 4 pessoas vai estar vivendo até 2035 com obesidade. E a gente tem hoje o Dia Mundial da Obesidade, que foi estabelecido em 2015, nasceu aqui no Brasil, foi o primeiro dia da obesidade,
11 de outubro, depois esse dia foi transformado em Dia Internacional da Obesidade e agora foi mudado para março, e a gente esse ano lançou o mês de março, Março Roxo, da luta contra a obesidade. Então vejam que esse ano a marca de 1 bilhão de pessoas com obesidade realmente faz a gente entender que é um desafio gigantesco. E aí eu me lembro do que o Marcelo comentou hoje, que tem endocrinologistas que falavam com muito orgulho: eu não trato obesidade, eu não trato paciente para emagrecer. E eles ganhavam um apelido na endocrinologia. Sabe qual era o apelido, Marcelo? Endocrinologista puro sangue. E eu estou lançando uma campanha para a gente chamar isso de endocrinologista pangaré, porque eu acho que hoje em dia quem se recusar a tratar uma doença dessa, e os cardiologistas têm que tratar também, e os colegas na atenção primária de saúde têm que tratar, porque não tem médico especialista suficiente para tratar essa quantidade de pacientes. E vejam o custo da obesidade: 190 bilhões de reais. É mais do que a gente investe, o governo federal investe, contando Fundeb, na educação em geral no Brasil. É uma despesa altíssima. E o Marcelo já mostrou isso: menos de 1% das pessoas com obesidade nos Estados Unidos usam medicamento para tratar essa doença, e a gente já tem evidência hoje concreta de que só o medicamento e a cirurgia bariátrica podem levar a resultados de longo prazo. Qualquer intervenção baseada em estilo de vida pode funcionar muito bem no curto e médio prazo, mas quando você revê em prazos de 4 a 7 anos, toda a revisão sistemática mostra que os pacientes recuperam todo o peso que tinham perdido. Então, é uma luta intensiva que a gente tem que ter para mudar esse cenário de 1% até 3%. Foi uma estimativa que a gente fez aqui no Brasil quando a sibutramina estava para ser proibida, depois da publicação dos resultados do estudo SCOUT, que mostraram um aumento de risco cardiovascular com a sibutramina, e a gente via que naquela época 3,3% das pessoas com obesidade no Brasil usavam a sibutramina. Aquilo foi o pico da utilização. E a gente está num cenário hoje de inovação radical, de inovação transformadora. Não é uma inovação incremental, é uma inovação que tem potencial de mudar a cara do mercado, de você expandir desses 1 a 3% para pelo menos uns 20%, 30%, quem sabe 40%. Os diabéticos, já mais de 80%, usam pelo menos um remédio para tratar a sua condição. Mas isso é uma situação que tem que ser mudada, e a gente tem tido progressos consistentes na farmacoterapia. Vejam essa perspectiva histórica aqui, como começando lá atrás com o Orlistat, como essa perda de peso foi se intensificando, e hoje ela atinge exatamente o que é a expectativa do paciente e do médico. O estudo Action-IO mostrou que 16% é a expectativa do paciente e 17% do médico que trata esse paciente. E a gente pode oferecer isso com vários medicamentos. A gente tem aqui de novo uma perspectiva histórica mostrando como tem sido essa evolução da farmacoterapia da obesidade. E é muito importante que ninguém fique para trás. Já tem um artigo publicado mostrando a grande dificuldade de acesso a esses novos medicamentos para a obesidade na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a situação é mais dramática ainda. A gente está vendo patroas que precisam perder 3 quilos usando medicamentos que fazem perder 20, e a empregada doméstica que trabalha com essa patroa precisa perder 40 quilos e está tomando um remédio que faz perder 3. Isso é uma realidade inadmissível. A gente não considera que isso possa ser modificado sem a expansão dessa oferta de produtos no mercado. E a gente está vendo o surgimento de várias tecnologias novas aí que prometem expandir muito a utilização desses peptídeos terapêuticos. E a gente vê aqui a definição de peptídeo aminoácido. Não existe um consenso para o FDA. Peptídeo com mais de 40 aminoácidos é considerado proteína, para outros seriam 70,
para outros 50, isso não tem um consenso definitivo, mas tudo começou lá atrás com a insulina, na década de 20, há 100 anos, né? Começou com a insulina, chegou ao auge com o GLP-1, vieram vários agonistas de receptor de GLP-1, e hoje a gente tem chegando receptores duais e receptores até triplos, com GLP-1, glucagon e GIP. E a gente tem os medicamentos que a gente está habituado a prescrever nos últimos anos, que todos eles foram feitos combinando essa técnica de produção recombinante microbial com a produção semissintética, onde pequenos acréscimos eram colocados naquela molécula para modificar um pouco sua meia-vida ou modificar sua eficácia terapêutica. A gente vê que pequenas alterações na molécula da liraglutida estenderam sua meia-vida para 7 dias e possibilitaram uma perda de peso bem maior. Então, isso a gente está vendo agora chegarem os polipeptídeos de produção sintética, e isso promete ser uma alternativa muito boa e útil no nosso arsenal terapêutico. Agora eu quero falar com vocês, aqui eu preciso de uma outra declaração de conflito de interesse. Eu estou meio entusiasmado pela inteligência artificial, então eu sou relativamente novo nisso, estou aprendendo ainda. Eu queria perguntar a vocês aqui, quem tem tido experiência com inteligência artificial, quem está trabalhando com isso, levanta a mão, por favor, só para eu ter uma ideia. Ninguém está usando o ChatGPT? Uma pessoa só? 2? Está muito pouco, hein? A gente vai precisar usar mais isso, a gente vai ver que os avanços têm sido impressionantes, né? Então, eu vou tentar passar para você aqui nos próximos 15 a 20 minutos, temos 20 minutos aqui, um breve histórico sobre como começou a inteligência artificial, é uma história que vem de 65 anos, na verdade, falar sobre alguns conceitos básicos, a gente já ouviu falar em machine learning, deep learning, o que é isso, na verdade, como é que isso pode impactar a nossa vida dentro de um consultório médico, ou na beira do leito dentro de um hospital, ou num centro cirúrgico, ou uma unidade de terapia intensiva. Falar dos riscos, eu vou falar de 3 riscos, vou até antecipar aqui para vocês quais são os riscos. Os riscos vão de perda maciça de empregos, e isso envolve empregos médicos. Os radiologistas estão achando, já fizeram enquetes em congressos de radiologia, e eles estão achando que a radiologia vai acabar como especialidade médica, porque as máquinas estão fazendo diagnósticos com maior precisão e muito maior sensibilidade do que os radiologistas. Riscos. Outro risco. Esse é um risco de uma hecatombe, de uma tragédia global, que seria a inteligência artificial ultrapassando a inteligência humana e passando a dominar integralmente a espécie humana. Tem muita gente brilhante acreditando nisso. O Elon Musk, apesar de ser uma figura controversa, ele é um sujeito muito inteligente, ele acredita que a gente corre mais risco com a inteligência artificial do que com um holocausto nuclear. Outro risco, fake news, deep faking, quer dizer, são coisas que na eleição americana já está todo mundo muito preocupado, porque o que está se atingindo com isso é realmente impressionante. E aí, no final, vamos falar um pouco de IA na medicina, e eu vou trazer alguns exemplos do seu uso na cardiologia, na obesidade e no diabetes. Vocês devem estar vendo coisa impressionante. Pelo eletrocardiograma, a inteligência artificial está dizendo o sexo do paciente que fez aquele eletro, está dizendo a idade, está com uma série de informações. Você olha a retina, você faz diagnóstico de Alzheimer, diagnóstico de Parkinson, 7 anos antes de aparecer o primeiro sintoma motor, isso já aparece na retina do paciente, e só a máquina consegue enxergar. O ser humano não consegue. Então, em 1959, surgiu esse programa GPS, que foi chamado na época, que era uma inteligência artificial capaz de resolver uma variedade grande de problemas, em vez de se especializar em um único problema. Em 61,
foi lançado o aprendizado de máquina, foi quando estava engatinhando o aprendizado de máquina, e depois ficou um grande tempo sem nada de muito importante acontecer, até que em 1985, 3 pesquisadores da Universidade de Toronto desenvolveram a backpropagation. Isso é como a máquina entende. Eu vou tentar mostrar para vocês o pouco que eu aprendi disso, mas que faz a gente entender também como essa máquina está aprendendo a nos ajudar no diagnóstico e no tratamento das doenças que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, essa backpropagation é um algoritmo que permitiu que essas redes neurais aprendessem e melhorassem continuamente até formar as coisas que a gente vê hoje, impressionantes, de você substituir o rosto de uma pessoa e botar a pessoa com a mesma voz falando uma coisa que ela nunca falou e ninguém consegue dizer que não é aquela pessoa. Isso é como a máquina aprende, a gente vai tentar ver isso nos próximos slides. 1997, isso causou um impacto imenso. Foi a primeira vez que um campeão de xadrez foi derrotado por uma máquina. No século XVIII já tinha acontecido isso, mas se descobriu que, na verdade, era uma armadilha. A mesa que ficava com a pretensa máquina tinha escondido embaixo dela um jogador que é quem fazia os movimentos da máquina. Mas muita gente acreditou nisso na época. Isso está acontecendo na inteligência artificial agora também. Tem empresas alegando que tem inteligência artificial e, na verdade, não tem. Você vai descobrir, são 100 indianos trabalhando e monitorando as pessoas à distância para aquilo funcionar sem inteligência artificial nenhuma. Mas, em 2011, derrotaram os campeões desse jogo Jeopardy. Não sei se alguém aqui já assistiu esse desafio. São conhecimentos gerais que a máquina se mostrou muito melhor do que os homens. E depois o Go, que é um jogo que eu nunca tentei jogar, mas dizem que é muito mais complexo do que o xadrez. Há pouco tempo, em 2016, o AlphaGo, desenvolvido por uma empresa de Londres chamada DeepMind, que atualmente pertence à Google, eles lançaram esse programa que ganhou de zero, ganhou uma série enorme de zero do principal jogador do mundo desse jogo. E essa mesma empresa DeepMind é quem acabou de fazer o open sourcing do Alpha. Eu vou mostrar mais adiante como é que esse AlphaFold, como é que esse programa funciona. Isso vai trazer uma revolução também na medicina, porque vai gerar uma quantidade de novas moléculas terapêuticas, peptídeos e proteínas, em tempo recorde. Era trabalho de 3 anos de PhD que está sendo feito em 3 minutos pela máquina, a custo zero. Aí tem aqui a inteligência artificial, dentro dela uma subparte da inteligência artificial é o aprendizado de máquina. E o mais avançado é o chamado Deep Learning, aprendizado profundo. E esse conceito de aprendizado profundo é baseado nas camadas todas que se fazem para o input passar por elas, ser reconhecido, modificado e transformar no output que vai sair daquilo. E aí, na backpropagation, o que o técnico de inteligência artificial faz, ou o pesquisador? Ele vai lá naquelas equações que estão montadas na rede neural e informa, opa, aqui houve um erro. Então, vai atribuir para aquele nodo que está aqui, vai atribuir para aquele nodo uma nota -2. Esse nodo não vai se manifestar mais da mesma maneira. E assim a máquina vai aprendendo. E essas redes neurais são de uma complexidade atualmente, mas nenhuma delas chegou ainda à complexidade do cérebro humano. A gente se acredita que a gente tenha 100 trilhões de sinapses e as máquinas ainda não chegaram a esse nível, mas alguns LLMs no futuro já podem ultrapassar isso. Tem gente achando que isso pode acontecer em poucos anos. E como é que é esse aprendizado? Vejam aqui esse pobre robô tentando caminhar e cada vez que ele tenta dar 3 passos ele cai, dá vontade até de desistir, né, da tarefa de ensinar um robô a andar. E ele
toma um tombo atrás do outro. Como se ensina um robô a andar? Isso é importante porque é a mesma maneira, mais ou menos, que se ensina esse robô a diagnosticar uma doença ou ajudar a gente num tratamento. Define-se um objetivo. Nesse caso, o objetivo era simples: andar sem cair pelo maior tempo possível. Essa empresa DeepMind da Inglaterra tem um estudo que eles estão fazendo com robôs, eles ensinam o robô a jogar futebol. Então, o robô vai aprendendo, eles só pedem que o robô marque um gol. Ele é que vai descobrir como é que ele vai bater na bola, como é que ele vai bloquear o chute do adversário. Isso tudo ele aprende sozinho. Os pesquisadores só pedem ao robô que tente fazer o maior número de gols possível. E aí você faz uma fórmula matemática para tentar, teoricamente, ensinar esse robô a caminhar. E a cada execução de movimento você atribui um ponto. Quando ele anda retinho, você dá mais um ponto. Se ele anda meio desengonçado, você tira 2 pontos. E se ele anda muito desengonçado, desequilibrado, você tira 5 pontos. E aí esse robô vai aprendendo que tipo de movimento ele tem que fazer para conseguir atingir o objetivo dele. E aí vai experimentando diferentes movimentos. E tem 2 maneiras de você trabalhar com machine learning, que pode ser ou não deep learning. Geralmente o deep learning é sempre supervisionado. E o não supervisionado é o machine learning mais antigo, né? E nesse deep learning é que entrou essa backpropagation, que a gente vai voltar a ela de novo agora. A gente vai falar desse Geoffrey Hinton aqui novamente daqui a pouco. Eles são os 2 colegas dele da Universidade de Toronto que praticamente botaram para funcionar esse conceito da backpropagation, que foi o que permitiu esse avanço tão rápido da inteligência artificial como a gente conhece hoje. Então, backpropagation, o que é isso? É um algoritmo de aprendizado supervisionado usado em redes neurais para que os pesos de cada neurônio da rede, com base naqueles erros que a gente viu o robô cometendo quando tentava andar, durante o processo de treinamento. O objetivo é minimizar o erro entre as saídas previstas pela rede e as saídas esperadas do conjunto de dados no treinamento. Isso está muito complicado, né? Mas eu acho que está dando para a gente entender como é que essa máquina está aprendendo e como é que ela vai dar o retorno que a gente precisa para atuar no consultório médico. O processo de backpropagation começa com a alimentação de uma entrada na rede neural que se propaga nas diversas camadas daquele deep learning, e essa saída é comparada com a saída esperada e se calcula o erro. Em seguida, esse erro, daí é backpropagation. Esse erro é propagado de volta por toda a rede e reseta essa rede para ela errar menos da próxima vez. Então, é assim que as máquinas vão aprendendo. E aqui, com esse avanço, é como está um robô hoje performando quando se dá uma tarefa para eles. Eles estão extremamente equilibrados, com uma força impressionante. Claro que tem robôs desses que estão sendo treinados para fins de combate, mas isso está se pensando em regulamentar e se proibir. Mas o fato é que isso traz perspectivas fantásticas e aí a gente fica pensando como é que vai ser o futuro. Em poucos anos, esses robôs já vão estar podendo executar qualquer tarefa manual que é feita hoje. Uma tarefa de faxina, de preparar uma comida, seja ela mais sofisticada ou menos sofisticada, isso vai ser cada vez mais fácil para um robô com essa habilidade. Ele ainda se dá o luxo de comemorar no final. Então, várias pessoas importantes pediram uma pausa nisso, porque viram um grande risco para a humanidade no desenvolvimento tão rápido dessa AI. Só que não funcionou. Nenhuma empresa vai parar e deixar os concorrentes avançando. Então, a Google continua investindo fortemente nisso. O próprio Elon Musk anunciou agora que vai fazer a xAI. Ele fez o Twitter chamar X e agora vai fazer a xAI e vai concorrer com o ChatGPT, do qual ele foi um dos cofundadores há muitos anos atrás. E a OpenAI do ChatGPT está recebendo centenas de milhões de dólares de injeção da Microsoft, então isso está evoluindo muito rápido
E muita gente acredita que um ponto de não retorno pode estar chegando em menos de um ano. E tanto na filosofia como na inteligência artificial surge esse conceito da singularidade, que é um termo que se usa para descrever um futuro hipotético onde a inteligência artificial vai superar a humana, levando a mudanças drásticas na sociedade e na civilização, podendo levar à extinção da espécie humana. Aqui é impressionante como esse robô desenvolveu essa capacidade de jogar tênis de mesa, né? Vejam que ele vai terminar com uma jogada humilhante para o oponente. E isso aí está outro perigo. A gente está falando dos perigos da AI agora, é o do deepfaking. Isso aí não é um robô de verdade, isso era um ser humano jogando. O vídeo verdadeiro é esse, foi nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que esse jogador fez esse ponto humilhante no adversário dele. Mas veja que o robô, a gente vê aquilo, parece exatamente um vídeo de robô, né? O mesmo vídeo que a gente viu dos robôs da Boston Dynamics podia ter sido feito por inteligência artificial e a gente achar que o robô, na verdade, não está performando daquele jeito e que aquilo é tudo mentira. Então, qualquer vídeo que a gente encontrar hoje pode, em princípio, ser um vídeo mentiroso e a gente não tem como calcular isso. Os empregos. Uma das grandes preocupações é o que vai acontecer com os empregos, né? Tem alguns desses robôs, eles mesmos já dizem quais são os primeiros candidatos a perder o emprego. E o que aparece sempre no topo da lista é o operador de telemarketing. Eu acho que os robôs, já tem robôs que fazem muito melhor do que qualquer ser humano isso, então são os primeiros a ir embora. Eu falei da preocupação dos radiologistas com a especialidade que eles têm, mas existe um risco de empregos e tem gente que acha que isso pode levar a crises sociais bastante complicadas de se resolver. E aquele Geoffrey Hinton, que foi um dos inventores da backpropagation, ele está hoje meio que numa situação de Oppenheimer, uma coisa que ele criou, praticamente ele criou, e ele está vendo que pode estar se encaminhando para ser uma possível ferramenta para destruir a humanidade. Então, ele acha que emprego é um problema e ele, a semana passada, ele defendeu que os governos do mundo inteiro, porque a IA pode gerar tanta prosperidade, pode gerar tanta facilidade na produção e na execução de serviços, ele acha que os governos podem ter dinheiro suficiente para dar um salário para cada indivíduo sem que ele trabalhe. Vamos ver se isso vai ser conseguido, parece difícil, né? E aí a gente entra na aplicação na saúde, né? Aqui a gente vai mostrar rapidamente alguns exemplos, mas isso tem sido matéria de várias revistas, jornais, está se difundindo muito isso, e pela primeira vez o New England Journal of Medicine lançou um periódico subsidiário ao deles, que é o New England Journal of Medicine, especificamente para a inteligência artificial na medicina. Design molecular inverso, olha que potencial isso tem. A coisa está sendo feita agora ao contrário. O que se tinha no começo é que você usava uma estratégia computacional avançada, porque antes você descrevia uma estrutura química e tentava, a partir dessa estrutura, prever os efeitos que você podia obter com ela. Agora é o inverso. Você começa com a definição do efeito que você quer e, a partir disso, você parte para o desenho e identificação das estruturas químicas que vão levar àquele efeito desejado. Aí vem aquele AlphaFold. Isso foi um produto do laboratório DeepMind da Inglaterra, e o que se tinha antes é que você tinha que usar métodos experimentais, isso tipicamente para configurar uma proteína dessas, para você, a partir de uma sequência de aminoácidos, saber como vai ser o dobramento dessa proteína, como vai ser o folding dessa proteína, você vai poder, agora com uma questão de 3 minutos, realizar um trabalho que custava caríssimo porque envolvia cristalografia de raio-x, ressonância nuclear magnética e microscopia crioeletrônica, tudo isso bastante caro, e levava uns 3 anos de um PhD para fazer uma molécula. Agora isso é feito em minutos.
3 minutos você pode ter uma molécula dessa. Então, a gente pode imaginar o que vem aí de desenvolvimento terapêutico nas diversas áreas da farmacologia, de peptídeos e proteínas. E isso é parte da publicação, mostrando como é que funciona. São caras geniais trabalhando com isso, muitos deles não são nem da área biológica, são engenheiros de formação que trabalham com inteligência artificial, e aí se juntaram a pesquisadores também brilhantes e fizeram isso e doaram para a humanidade. Esse AlphaFold é open source. O GPT era para ser open source também. O nome OpenAI, da empresa que tem o GPT, vem de open source, e aí eles, de repente, resolveram que não seria mais open source, que passaria a ter fins lucrativos, que não era para ter fins lucrativos a iniciativa do ChatGPT. E aí, situações de beira de leito, CTI, uma situação gravíssima, sepsis, 50% de mortalidade. A cada hora que você atrasa o diagnóstico da sepsis, você aumenta em 7 a 8% a mortalidade desse paciente. E o que a gente tem hoje? Pelo menos 4 sistemas de inteligência artificial que conseguem antecipar em várias horas, porque o robô, como é que ele aprende? Ele não está aprendendo a andar, ele está aprendendo a reconhecer padrões sutis que vão predizer o aparecimento dos sintomas clínicos da sepsis. Então, eles conseguem, antes de qualquer médico, de diagnosticar a sepsis e salvar vidas a cada dia. E aí o GPT, eu chamo pelo apelido de Gepeto, porque tem um colaborador nosso que diz que, como é grande a chance da inteligência artificial dominar a gente um dia, é melhor a gente tratar ela bem agora, porque a gente pode ser mais bem tratado no futuro, né? Então, o GPT ele foi lançado com um sucesso extraordinário. Vejam que a Netflix levou 42 meses para chegar a 1 milhão de usuários. O ChatGPT levou 5 dias. Foi impressionante. Isso é uma revolução no comportamento da humanidade. Isso não tem precedente na história da humanidade. Nenhuma revolução industrial, o iPhone, nada de que se viu antes teve um desempenho desse tipo. Vejam o ChatGPT, tempo e meses para alcançar 100 milhões de usuários. 2 meses contra 70% do Uber, 55% do Spotify. E aí como é que fica a situação no consultório médico? Aí é que entra a prática médica. Eu tenho usado para cada diagnóstico de um paciente, principalmente os diagnósticos que eu considero mais difíceis, eu tenho usado rotineiramente ou o ChatGPT ou o Gemini, que é o produto da Google, que eles lançaram com o nome de Bard, aí mudaram para Gemini, e eles já anunciaram que eles vão lançar o Med Gemini. Vai ser um Gemini especificamente feito para médicos, com habilidades impressionantes para ajudar a gente na consulta médica. Porque um grande desafio é o seguinte: como é que a gente vai atender esses pacientes todos que não estão tomando medicamento, que não estão sendo tratados? O Marcelo mostrou, a maioria leva 6 anos para procurar um médico. Chega no médico, o médico acredita que ele não tem nenhum interesse em emagrecer, o paciente diz que tem todo o interesse em emagrecer. Então, existem uma série de barreiras que a inteligência artificial pode ajudar a gente a melhorar. Vejam aqui o resultado, isso é um estudo publicado no JAMA. Compararam a inteligência artificial do GPT com médicos, todos eles board certified nos Estados Unidos, médicos de alta qualidade, e o GPT foi escolhido como melhor do que os médicos em 78,6% das avaliações. Mas aí a gente fala assim, tudo bem, mas a empatia que a gente tem com o paciente, nunca o robô vai conseguir ultrapassar, né? Já ultrapassou. Olha a empatia, taxa de empatia. Médicos aqui em azul e em verde o ChatGPT, muito mais empatia, porque ele escreve textos mais longos, o paciente se sente mais acolhido, acha que aquele médico, o paciente não sabia que estava sendo ajudado por um robô, né? Ele achava que era um médico. Então, tanto o paciente como os médicos que avaliaram o desempenho do ChatGPT, eles consideraram o ChatGPT mais preciso e mais empático do que os médicos de verdade. E olha que eram bons médicos, né? Aí outra heroína da minha infância, né? Quem tem mais de 60 anos aqui deve lembrar dessa Ginny,
que era um gênio, que eu queria muito ter um gênio desse na minha casa na época. Hoje eu tenho isso para me ajudar no computador, né? Mas essa Gemini é a ferramenta da Google, está disponível para uso gratuito, a gente pode usar no celular, no computador. E a Gemini é sensacional porque ela não tem a limitação do ChatGPT. O ChatGPT, o banco de dados dele, o conhecimento dele acaba em 2022, em setembro de 2022. Tudo que aconteceu de lá para cá, ele não tem conhecimento. O Gemini tem conhecimento até de ontem. Você pode entrar para ele e perguntar qual foi o resultado do jogo do Botafogo ontem. Marcelo gostou, né? Foi anteontem. E olha o resultado. Ele já vai chegar, o produto já vai chegar ao mercado testado devidamente contra um coitado de um Primary Care Physician, PCP aqui, o Primary Care Physician, médico generalista, atenção primária que atende o paciente. Então vejam aqui, todos os critérios foram favoráveis ao Gemini. O resultado foi muito melhor. E aí veio uma coisa que eu achei mais preocupante ainda e surpreendente. Olha o desempenho em vermelho, foi o melhor de todos. Esse é o desempenho do M atuando sozinho. O M recebeu os dados todos do paciente, fez a proposta diagnóstica, a investigação e a terapêutica. E olha o resultado em amarelo. É o médico usando o apoio desse M, que é o futuro Med Gemini. Olha o resultado, parece que o médico atrapalhou. O nível de acerto não foi tão grande quanto do Gemini sozinho. Retina, vasculometria de retina. Alguém aqui já tinha ouvido falar nisso? Isso está sendo usado agora só com exame de retina, não precisa tirar sangue do paciente, não precisa medir cintura. Ele dá uma previsão de risco cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC, perfeitamente compatível com os melhores métodos de previsão. Vejam aqui, ó, simplesmente pela imagem da retina. O robô vai lá, lê aquela retina e te dá uma previsão muito... Aqui são 2 estudos, ó, tem o UK Biobank, aqui são dezenas de milhares de pacientes que foram acompanhados. E o EPIC, que vocês devem conhecer bem também, mostrando que essa ferramenta dá um potencial de prever. E olha o que o exame da retina está dando para a gente. Diagnóstico de Alzheimer, publicado em 2022, predizendo ataques cardíacos, AVC, hiperlipidemia, doença de Parkinson, score de cálcio, doença hepatobiliar, doença renal, diabetes e controle de pressão arterial, tudo isso na imagem da retina, a máquina vai lá, lê e te dá um diagnóstico. O raio-x está dando fração de ejeção, estenose aórtica, regurgitação, estenose mitral, uma série de coisas. Vocês conheciam isso? Eu fico muito impressionado. Isso eu aprendi com um cardiologista americano que tem trabalhado muito com inteligência artificial, que é o Eric Topol. Vocês conhecem o Eric Topol? Ele é um cardiologista brilhante, né? Ele tem se dedicado muito à inteligência artificial, já escreveu 3 livros sobre o assunto, e ele traz essas coisas que eu acho completamente surpreendentes. Diabetes e controle do diabetes. Eu não sei nem como é que alguém pode dar um diagnóstico de controle do diabetes por um exame de raio-x. Vou ter que perguntar para o ChatGPT ou para o Gemini, porque eles sabem. Eu perguntei outro dia como é que eles conseguem, pelo eletrocardiograma, saber o sexo do paciente. Eles já sabem, eles já acertam o sexo. Pela retina, eles acertam o sexo com 97% de acerto. O especialista em retina tem 50% de acerto. Quer dizer, é puro chute, ele erra metade das vezes. Aí, fração de ejeção, predizendo fibrilação atrial, hipertiroidismo, doença renal, anemia, uma série de habilidades que a gente não considerava possíveis. Eu tenho 3 minutos ainda para falar do que mais me impressionou. Isso aqui eu acho que é uma preocupação, não sei se devia estar em promessas ou em riscos, mas isso que vocês estão vendo aqui são imagens que foram dadas a voluntários
que olharam para essas imagens e aí foram submetidos a uma ressonância nuclear magnética funcional. O robô, então, teve acesso a essas imagens da ressonância magnética funcional e se perguntou ao robô o que esse indivíduo viu antes de entrar na máquina. Olha o que o robô respondeu. Quer dizer, ele está chegando perto de ler a mente da gente. Ele já está lendo imagens que estão na mente da gente usando uma ressonância magnética funcional. Já tem alguns estudos sendo feitos com texto. Ele já pode adivinhar alguns textos que a gente tenha lido. Então, daí até você ter uma máquina que vai ler teu pensamento, é muito pouco tempo que vai se passar. E aí a gente chega no Neuralink. Isso aqui pode ser o fim da privacidade, o fim total da privacidade de um ser humano. Neuralink é uma empresa do Elon Musk que acabou de ter a aprovação do FDA para experimentação em humanos. Eles estavam experimentando em macacos e porcos já há algum tempo e os resultados têm sido muito bons. Em humanos, eles têm um humano já tratado com isso. Isso vocês estão vendo o aparelho aqui, ele tem 1024 microfilamentos que são implantados em cirurgia transcraniana por um robô. Só o robô consegue fazer isso, porque é uma cirurgia tão delicada que nenhum neurocirurgião tem habilidade para fazer isso. E esse macaco que vocês estão vendo aqui, ele nesse canudo que ele está segurando, ele está recebendo só a recompensa dele por não estar deixando a bolinha passar. Ele está defendendo muito bem todas as bolinhas. Então ele não está usando o canudo para mover o cursor, não. Ele move o cursor com o cérebro. É só o pensamento dele que está movendo o cursor. E esse macaco agora já está isso validado no ser humano. Tem um paciente com tetraplegia que está com esse Neuralink implantado e está jogando xadrez só com os pensamentos. Ele não move nenhum músculo. Ele só com o pensamento está jogando xadrez e vários outros jogos, mandando e-mails. Ele teve restabelecida a capacidade de comunicação que para ele estava completamente perdida. Mas já deu complicação. Alguns desses microfilamentos metálicos foram perdidos. Então, ainda não se sabe se isso vai atrasar um pouco o desenvolvimento disso. Mas o que a equipe de neurocientistas da Neuralink acha é que isso tem potencial, primeiro, para curar qualquer doença neurológica ou psiquiátrica, da depressão à tetraplegia, porque eles podem ligar um Neuralink desse a um outro Neuralink na coluna e restabelecer, de um paciente que teve uma fratura cervical, de coluna cervical, restabelecer os movimentos de membros inferiores e superiores. Então, é uma coisa bastante impressionante e eu acho que só o tempo vai dizer onde a gente vai chegar. E aqui é aquele drama que a gente fala, a gente precisa de mais médicos para atender esse monte de obesos que precisam de tratamento. E olha o que é a consulta médica pelo mundo afora. Isso foi publicado no British Medical Journal, 179 estudos em 67 países. A Suécia foi o maior tempo médio, 22 minutos e meio. O Brasil deu menos de 7 minutos. E desses 7 minutos, metade do tempo é perdido preenchendo o prontuário. A gente digitando ou escrevendo o que o paciente está dizendo. Então, metade desse tempo precioso está sendo perdido com isso. E aí, o que o Eric Topol chama de keyboard liberation, a gente ficar livre do teclado. Então, tem programas de inteligência artificial, isso já está disponível. Ontem a gente trabalhou num desses, que ele vai ouvir a consulta do médico e vai gerar o prontuário. Se a gente comentar do jogo do Botafogo anteontem com o paciente na consulta, a máquina entende que isso não tem nada a ver com a consulta e deixa de fora do relatório dele. Vai entrar só uma anamnese estruturada com queixa principal, HDA, HPP, história familiar e tudo mais. E na obesidade tem várias aplicações possíveis, desde o monitoramento do comportamento alimentar, dispositivos, wearable devices, desenvolvimento de programas de emagrecimento personalizado. E aqui, só para terminar muito rapidamente, a gente está trabalhando num projeto agora que é de ver o desempenho dessas máquinas em situações de diagnóstico de casos clínicos muito difíceis. Então, a gente vai aos periódicos que são especializados em case reports, que geralmente são casos clínicos raros,
ou de desfecho inesperado, e a gente coloca todos os dados iniciais daquele paper, com a apresentação da doença antes dos exames complementares, e pergunto para o Gemini, para o ChatGPT, o que é aquilo, o que ele sugere de procedimentos diagnósticos e terapêutica, e o desempenho deles é muito bom. Aqui uma história de uma mulher de 38 anos com uma obesidade grau 3, 48,2 de IMC. Ele não esqueceu, aqui foi o que ele deu de laudo, ele é bem abrangente, fala tudo que precisa fazer, tem que manejar melhor a pressão arterial dela, níveis de colesterol, e sugere a possibilidade da cirurgia bariátrica, que muitas vezes as pessoas deixam de fora. Aqui um caso mais difícil, um garoto de 4 anos e meio de idade, e ele conseguiu acertar o resultado muito bem, mas ele disse aqui que nada é perfeito, né? Prader-Willi e síndrome frágil, do X frágil estariam descartadas, mas vejam que esse paciente tinha um problema muito raro, que aí ele não chegou a diagnosticar, que era uma haploinsuficiência do receptor MC4R. Então, esse era um caso de obesidade monogênica, gravíssima, mas que ele não conseguiu detectar por ser uma situação de muita raridade. Aqui, só para convidar vocês, a gente tem trabalhado num curso de inteligência artificial na saúde, que é inteiramente online. Quem tiver curiosidade ou interesse em participar conosco, é a PUC-Rio, Departamento de Medicina, junto com o Departamento de Informática, que estão oferecendo esse curso. Já estamos indo para a 3ª turma. E um outro convite final para o Congresso Mundial de Obesidade, que vai acontecer aqui em São Paulo, de 26 a 29 de junho. A gente, infelizmente, teve que encerrar em janeiro as inscrições presenciais, porque se esgotou a capacidade do centro de convenções, mas a gente tem recebido muita inscrição online ainda, e a gente espera contar com vocês participando conosco nisso. Muitíssimo obrigado pela atenção, e estou ansioso pela discussão. Muito obrigado. Bom, vamos encerrar, né? Porque já estamos no horário. É interessante como são dois mundos, né? Um mundo ainda da obesidade negligenciada e o outro da inteligência artificial. Parece que nós estivemos em momentos completamente, né, opostos nessa mesa aqui. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo, ao Dr. Varmir pelas brilhantes apresentações e agradecer aos senhores por terem estado conosco. Obrigada, viu?